nós sabemos que são os enfermeiros e algumas exposições que eu vi esta tarde e ficou bem patente agora nesta última do enfermeiro Braulio, os enfermeiros asseguram uma grande parte dos cuidados já de saúde e por isso todo o investimento na qualificação destes profissionais no seu desenvolvimento é sempre no sentido de acrescentarmos mais valor e ser uma mais-valia para a saúde. Falando de formação, é importante percebermos e temos a noção que os enfermeiros são, de entre os grupos profissionais, daqueles que mais formação frequentam. E importa que essa formação esteja acreditada e também creditada. Queremos com isto dizer que ela tenha valor e que lhe reconheçamos idoneidade, mas também que tenha alguma reflexo no seu desenvolvimento em termos de créditos de desenvolvimento profissional. Foi por isso que criámos este regulamento de acreditação e creditação de atividades formativas e que quando uma entidade formadora pretende desenvolver uma formação e no sentido de os enfermeiros terem segurança que aquela formação é idónea e que realmente poderá contribuir para o seu desenvolvimento, essa entidade formativa previamente pode submeter à ordem para que seja apreciada e verificada essa idoneidade. E há um conjunto de critérios que vou passar à frente, mas que estão no regulamento a este propósito, que poderão encontrar e que ajudará a verificar se realmente a formação é idónea ou não. Com a atribuição da acreditação é emitido um certificado em que diz qual é, claramente está identificada qual é a atividade acreditada, o período de validade e o número de créditos de desenvolvimento profissional que são atribuídos. Estes créditos de desenvolvimento profissional vão ter, e nós já recebemos reparo a nível europeu, porque ainda não a implementamos e não há nenhuma ordem que já o tenha feito. Aliás, a Ordem dos Farmacêuticos já tem um processo em desenvolvimento, que é da recertificação de competências. Periodicamente, os enfermeiros e os enfermeiros especialistas têm que demonstrar que continuam a ter aquelas competências que foram reconhecidas no momento em que lhes foi atribuído o seu título profissional. Esta é uma tabela em que estão os créditos, eu vou passar à frente. Portanto, no balcão único pode ser submetida uma candidatura de um evento científico, de uma atividade formativa, até 60 dias antes dessa atividade ocorrer. Há uma comissão que faz a apreciação e, sendo acreditada a formação, atribui os créditos de desenvolvimento profissional que vão ficar numa bolsa de cada enfermeiro que vier a frequentar essa formação. Para além disso, há um outro regulamento que é extremamente importante e que tem a ver com a certificação individual de competências. E a certificação individual de competências tem diversas finalidades e uma delas poderá ser para contribuir para a atribuição do título de enfermeiro especialista. O Estatuto prevê que a atribuição do título de especialista seja feita após ponderação de processos formativos e certificação de competências. Portanto, há que analisar as competências que os enfermeiros desenvolvem a par dos seus processos formativos para se atribuir um título de enfermeiro especialista. Eu vou passar à frente para não tomar muito tempo. É sempre feito um pedido individual, sempre no balcão único, onde todos os enfermeiros deverão fazer o seu registro e através desse balcão único fazer o seu pedido de certificação individual, que é apreciado por um júri. É analisado todo o seu processo para verificar o desenvolvimento, tendo por base ponderadores que são pré-definidos de contexto e de percurso, e analisado, e temos aqui uma grelha que provavelmente não vão ver, mas estão neste regulamento que está aqui mencionado. Portanto, tendo por base esta grelha, será verificada se é possível ou não certificar a competência que a pessoa precisa.
ou a solicita. E este é um processo que é importante, poderá ser importante dependendo da via que a pessoa solicita o título de especialista, mas também é para a área de competência acrescida. E aqui vou entrar mais concretamente na solicitação que nos foi feita. Na verdade, este conceito de competências acrescidas já tinha sido iniciado anteriormente, agora falhou-me de repente o ano, mas penso que já remonta a 2012 ou 2013, mas não tinha sido previsto, não tinha sido considerada a forma de operacionalização. Isto é, a forma como se fazia a atribuição, o reconhecimento a cada pessoa que realmente tinha aquela competência acrescida que se está a falar. Retomamos este assunto e fizemos um desenvolvimento do Regulamento Geral das Competências Acrescidas, onde definimos o que é uma competência acrescida e, na verdade, ela resulta daquilo que há pouco também o enfermeiro Braulio falava, de uma complexificação permanente daquilo que são os contextos, daquilo que são as práticas, mas também daquilo que são os conhecimentos dos enfermeiros. E elas vão nos permitir que nós, de uma forma sempre dinâmica e adequada às necessidades da população, possamos dar resposta àquilo que necessitam, mas sempre potenciando novos campos de atuação de exercício profissional autónomo do enfermeiro e ou do enfermeiro especialista. E esta é uma premissa essencial para que uma determinada área seja reconhecida como uma competência acrescida, isto é, potenciar o exercício profissional autónomo do enfermeiro ou do enfermeiro especialista. Assim, o reconhecimento das competências acrescidas vai valorizar, por um lado, as dimensões da formação, seja ela teórica ou prática, e promove a qualidade e o reconhecimento do exercício profissional. E é porque as competências acrescidas têm a ver com a gradação da complexidade que definimos dois níveis de competências, que são as competências acrescidas diferenciadas e as competências acrescidas avançadas. Enquanto as competências acrescidas avançadas acrescentam, em termos de perícia, às competências do enfermeiro especialista, as competências acrescidas diferenciadas acrescentam, em termos de perícia, àquilo que são as competências do enfermeiro. Portanto, aqueles que têm o título de enfermeiro que nós vulgarmente, e coloco entre aspas, dizemos os enfermeiros de cuidados gerais. Todos estes conceitos estão no Regulamento Geral da Competência Acrescida, que mostrei no primeiro diapositivo sobre este assunto. Já disse há pouco que a importância da competência acrescida, acrescento-lhe este facto de ajudar ou contribuir para a regulação do exercício profissional. Quando nós dizemos que um enfermeiro tem uma competência acrescida em enfermagem do trabalho, estamos ao mesmo tempo, porque definimos a competência naquela área, a regular o exercício profissional naquela área. E estamos também a potenciar progressivamente um campo de atuação de exercício profissional autónomo, promovendo o reconhecimento desse exercício profissional, respeitando a diversidade de contextos e enquadramentos profissionais e valorizando as dimensões da formação, porque associado a uma competência acrescida está sempre um processo formativo. Portanto, o perfil do enfermeiro com competência acrescida diferenciada acrescenta competências distintas àquilo que são as competências do dito enfermeiro de cuidados gerais, e falhou aqui as aspas nestes cuidados gerais, e a competência acrescida avançada acrescenta competências àquilo que são as competências do enfermeiro especialista. O reconhecimento de uma determinada área como uma competência acrescida passa por um processo de avaliação e verificação de conformidade de competências e aprendizagens
que são demonstráveis e que têm de obedecer aos critérios que estão estabelecidos na matriz de reconhecimento das áreas de competência acrescida. E essa matriz é que vos mostro agora neste quadro, que tem na coluna central os critérios, tem na coluna do lado esquerdo os normativos dos critérios e na coluna do lado direito os elementos a verificar para conseguirmos determinar se na verdade aquele critério existe ou não. Por exemplo, na transversalidade nós temos que o normativo do critério é o âmbito de intervenção profissional é transversal ao exercício de cuidados gerais, diferenciado, não escolhi bem o critério, mas já explico. O âmbito de intervenção profissional é comum a diferentes áreas de especificidade de enfermagem, no caso da avançada, e o que é que temos que verificar neste critério? Se há identificação de pelo menos 2 áreas de especialidade que se enquadram nesta competência acrescida avançada. Não é aplicável este critério para a diferenciada. Eu não sei, estão a ver bem os diapositivos? Pronto, agora já consegui, que de repente ficou tudo azul. Para que haja o reconhecimento de uma competência acrescida, independentemente do seu, se é diferenciada, se é avançada, podemos fazer de 2 formas. Ou partimos de uma proposta que é apresentada pelo Conselho de Enfermagem, e é uma proposta que é apresentada, ponderada a sua relevância para o desenvolvimento da profissão, e se for uma competência acrescida, diferenciada, sai do Conselho de Enfermagem, vai para o Conselho Diretivo para ser avaliada a proposta. Se for uma competência acrescida avançada, terão de ser ouvidas as mesas do Colégio da Especialidade, que vão, no fundo, subscrever ou que estejam ligadas àquela competência acrescida avançada. Outra forma é através de uma subscrição apresentada, uma proposta, não é só uma subscrição, uma proposta apresentada por um mínimo de 100 enfermeiros, com 5 anos de exercício profissional comprovado na área de intervenção em que se prevê o reconhecimento, no caso da diferenciada, e se for uma competência acrescida avançada, terá de ser de enfermeiros com exercício profissional especializado comprovado nas diferentes áreas de especialidade que estarão ligadas àquela área de competência. Claro que há outros pormenores, esta proposta, quando é externa, digamos assim, e é apresentada por um grupo de enfermeiros, deverá ser composta de outros elementos. O perfil de competências que propõem, o alvo de intervenção e por aí fora. Mas o regulamento, como digo, contempla todos estes aspectos pormenorizados, e se algum dos colegas precisar de mais pormenores, poderemos mais tarde, não digo hoje porque realmente já está mais que ultrapassado o tempo do encontro, mas poderei explicar com todo o gosto, basta que nos contactem. Portanto, quando é aprovado o reconhecimento de uma área de competência, há um grupo que é nomeado pelo Conselho Diretivo, que fica encarregue de definir o perfil de competências e como é que vai ser certificada aquela competência. Portanto, todos os ponderadores de contexto e de percurso que terão que ser obedecidos para que seja depois atribuída a competência aos enfermeiros que a vierem a requerer. Para além deste perfil e do modo de certificação, também há uma proposta de um programa formativo de uma pós-graduação de pelo menos 30 ECTS e que vai contribuir para que o enfermeiro desenvolva as competências que estão previstas neste perfil que é apresentado. Aprovado nos órgãos internos, nos órgãos sociais, e é Conselho Diretivo, mesas do colégio, se for esse o caso, Conselho de Enfermagem, vai à Assembleia Geral, sendo aprovada na Assembleia Geral, é publicada em Diário da República e pode ser iniciado o processo de certificação individual de competências para cada enfermeiro que venha inscrever-se no balcão único e venha requerer a sua certificação individual de competências para que lhe seja atribuída aquela competência em causa. Atribuída a competência em causa, depois ela é inscrita na cédula profissional.
Temos já várias competências acrescidas regulamentadas, em avançada temos gestão e psicoterapia, diferenciada temos emergência extra-hospitalar e enfermagem do trabalho, e que tem os dois níveis, temos diferenciada e avançada, temos a supervisão clínica e a estomoterapia. Estão em fase de regulamentação e algumas delas já concluídas, a aguardar, concluídas em termos dos órgãos que definem o perfil, a aguardar a apreciação e aprovação noutros órgãos, estas competências acrescidas que estão neste diapositivo e que me dispenso de ler para não ocupar mais tempo. Em termos de desenvolvimento profissional, como é que se posiciona? Portanto, a competência acrescida diferenciada vem a crescer aquilo que são as competências do enfermeiro, como eu já disse há pouco. Portanto, o enfermeiro, quem faz uma licenciatura neste momento, portanto estou a falar da atualidade, de 4 anos, 240 CTS, tem o título de enfermeiro, pode ter o título, frequentando esta formação pós-graduada e tendo aqueles critérios que estão definidos no regulamento próprio da competência, pode requerê-la, sendo atribuído, fica enfermeiro com competência acrescida diferenciada naquela área a que se reporta. Relativamente à avançada, coloca-se uma situação semelhante, só que acresce àquilo que é o título de enfermeiro especialista. Relativamente às áreas de especialidade, uma vez que também nos foi pedido que fosse ponderada essa situação. O que é que nós temos? Nós neste momento temos várias... Temos a saúde materna e obstétrica, saúde infantil pediátrica, mental e psiquiátrica, reabilitação e dentro da médico-cirúrgica e da enfermagem comunitária temos áreas de especialização que estão diferenciadas. 4 na área da enfermagem médico-cirúrgica e 2 na área da comunitária, como está demonstrado neste diapositivo. Todos estes regulamentos das competências específicas das diferentes áreas de especialização foram apreciadas no Ministério da Saúde e devidamente homologadas pelo Sr. Secretário de Estado à altura, e se não estou em erro foi maio de 2018, que era o Dr. Fernando Araújo. Em termos de competências acrescidas, o que é que nós temos neste momento em atribuição até dia 11/7/2020, foi o último levantamento que fizemos, tínhamos 1.771 competências acrescidas, temos 50 pós-graduações acreditadas que dão acesso à competência acrescida, porque aquelas pós-graduações que vos falei que estavam associadas a cada competência acrescida deverão ser previamente acreditadas pela Ordem, e temos 3, em termos de créditos de desenvolvimento profissionais obtidos em cada pós-graduação acreditada, são 3,5. Este é um quadro que discrimina por área de competência aquelas que estão atribuídas e, como verificamos, em primeiro lugar, a competência acrescida avançada em gestão é aquela que temos mais enfermeiros a quem foi atribuída, sendo que há enfermeiros que têm mais do que uma competência acrescida. Realçar aqui a importância de todas elas, mas destacar que em termos de idoneidade formativa e do futuro que nós queremos para os contextos, para a acreditação dos contextos em termos de idoneidade formativa, a importância desta competência em supervisão clínica. Sobre competências acrescidas e sobre áreas de especialização, entrecortando aqui com a acreditação da formação e a certificação individual de competências, penso que há um caminho a percorrer em termos de enfermagem militar. Há pouco o enfermeiro Braulio falava em saúde militar, pediram-nos que pensássemos em enfermagem militar, acrescentaríamos que quando pensamos
no desenvolvimento de uma determinada área como competência acrescida, uma vez que o discurso parece centrar-se mais nessa área, temos que pensar sempre em tudo aquilo que é a evolução vivenciada pela enfermagem em Portugal. O desenvolvimento da enfermagem enquanto disciplina e profissão e aquilo que nós queremos que haja cada vez uma maior e melhor acessibilidade a cuidados de saúde adequados, atempados, em segurança, de qualidade e sempre atentas às necessidades de saúde da população. Queremos mais enfermeiros com mais competências nos diferentes contextos para que as suas tomadas de decisão realmente vão ao encontro da necessidade de respostas humanas às transições que são vivenciadas pelas pessoas e pelas famílias. Entendemos que não era talvez entregarmos, e porque isto não se faz de opiniões e não lançaríamos aqui uma opinião sem uma discussão mais alargada com as pessoas que estão desse lado do ecrã, no caso, portanto os colegas que estão ligados à saúde militar, à enfermagem militar e os órgãos sociais da Ordem para que, na verdade, se possa vir a tomar uma decisão acertada e que nos ajuda a dar resposta a estas situações que nós aqui temos. Portanto, o nosso lema para uma visão de transformação é ninguém está sozinho e que consigamos recuperar o orgulho em ser enfermeiro e recuperar o orgulho em ser enfermeiro também é termos orgulho na qualidade dos cuidados que prestamos e conseguirmos realmente dar resposta a todas as necessidades de cuidados que temos.